Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Queridos, prestem atenção. Hoje nós vamos continuar falando sobre a questão do período composto, certo? Só que nós vamos focar no período composto por coordenação. Vamos relembrar que esse período composto por coordenação vai ser aquele que vai trazer orações que são independentes, ou seja, uma oração não precisa da outra para ter sentido. E como eu vou chamar essas orações? Eu vou denominá-las, eu vou chamá-las de orações coordenadas, tá certo? Essas orações coordenadas, gente, elas vão poder ser classificadas em dois tipos: coordenadas assindéticas e coordenadas sindéticas. As coordenadas assindéticas, como vocês estão vendo aqui, esse prefixozinho a significa ausência. Ou seja, elas serão orações que vão aparecer sem elementos de ligação. Como assim, Pró, sem elementos de ligação? Nós não teremos conectivos, ou seja, não teremos palavras que sirvam para ligar uma oração à outra. Ou seja, elas não têm conjunção, tá? Porque a conjunção tem esse papel, que é o de ligar as orações. Só que nas assindéticas nós não teremos nenhuma palavrinha, nenhum conectivo, nenhuma conjunção que ligue uma oração à outra. E aí vocês vão me perguntar, professora, e como essas orações serão divididas? Como elas serão separadas? Bem simples, pela pontuação. Aqui no caso, vírgulas, tá certo? Olhem no exemplo para vocês observarem como é fácil. Chegou, gostou, ficou para sempre. Repetindo. Chegou, gostou, ficou para sempre. A primeira coisa que eu vou analisar é quantos verbos eu tenho. Observem aqui, eu tenho 1, chegou, 2, gostou, 3, ficou. Se eu tenho 3 verbos, gente, significa que eu tenho 3 orações. Então, são 3 orações. Só que eu não tenho nenhuma palavra que sirva para ligar essas orações. Ou seja, eu não tenho conectivos, eu não tenho conjunções. Como foi que eu separei as orações aqui? Eu separei por vírgulas. Então, quando essas orações coordenadas vierem sem conjunções, eu vou chamá-las de assindéticas, tá? Porque não tem conjunção. Significa ausência de conjunção. Já nas sindéticas, elas vão aparecer ligadas por conjunções. E essas conjunções, elas serão chamadas de conjunções coordenativas. Por que coordenativas, Pró? Porque elas vão ligar orações que são independentes. Uma oração não depende da outra para ter sentido, tá certo? O sujeito às vezes é até o mesmo, mas uma não depende da outra. Não tem aquela necessidade da outra para estabelecer o sentido da mensagem. Vamos ver aqui o exemplo. Olho e sinto falta de alguma coisa nesta sala. Primeira coisa que eu vou observar, quantos verbos tem? 1, olho. 2, sinto. Se eu tenho 2 verbos, significa que eu tenho 2 orações. Já sei disso, já aprendi isso aí. Como foi que eu separei as orações aqui? Eu liguei essas orações através de uma conjunção. Observem bem, e é uma conjunção. Por quê? Porque exerce essa função de ligar as orações, tá certo? Olho e sinto falta de alguma coisa nesta sala. É justamente o papel de uma conjunção. E por que ela é uma conjunção coordenativa? Porque ela liga orações que são independentes, que são as orações coordenadas, tá? Eu posso dizer, olho, beleza, eu entendi, a pessoa tá olhando. Sinto falta de alguma coisa nessa sala, também tem sentido, eu tô sentindo falta de alguém ou de alguma coisa. Então, observem que uma não precisa da outra para estabelecer sentido, tá certo? Elas sozinhas já têm sentidos, por isso que elas são orações coordenadas. Só que elas são sindéticas porque aparecem ligadas por uma conjunção, tá certo? Essa é a diferença. Na assindética não tem conjunção. Aparece no lugar pontuação, vírgulas, né? Nas sindéticas, elas vão aparecer ligadas por conjunções. Agora tem um detalhe que eu quero que vocês entendam e que vocês não esqueçam mais, tá certo? Essas orações coordenadas sindéticas que eu acabei de falar para vocês, que são as que possuem conjunções, elas serão classificadas em 5 tipos.
tá? Então, as orações coordenadas sindéticas são classificadas em 5 tipos. Quais são os 5 tipos? Aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam são os nomes. Eu já sei que as coordenadas sindéticas são aquelas que aparecem ligadas por conjunção, então tem que ter conjunção. E elas são classificadas em 5 tipos: aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas, beleza? E como eu falo para vocês sempre, foquem na palavra, porque a palavra vai sempre dar uma dica para vocês do que significa. A primeira aqui, que é o primeiro caso, a aditiva, a oração coordenada sindética aditiva, ela vai trazer uma ideia de quê? Ela vai juntar orações indicando ideia de quê? De adição, de soma. É como se você estivesse somando pensamentos. Observem aqui no exemplo. Ele estuda e trabalha. Então, observe que eu tenho 2 orações, porque eu tenho 2 verbos, e as 2 orações trazem essa ideia de soma. Ele estuda e trabalha. Eu estou somando ações. Eu estou adicionando ações. Então, essa conjunção coordenativa aditiva vai justamente funcionar com essa ideia de adição. E automaticamente, quando você usa essa conjunção aditiva, a oração que tem a conjunção ela vai ser classificada como coordenada sindética aditiva. Tá certo? Uma pergunta interessante. Professora, quais são as conjunções coordenativas aditivas? Quais são as que aparecem mais com essa ideia de adição? E, nem, mas também, como também. Todas elas aqui têm essa ideia de adição, de soma, tá certo? O segundo caso são as coordenadas sindéticas adversativas. Gente, a palavra adversativa vem de adversidade, de adversário, e significa o quê? Oposição. É quando eu quero, na verdade, unir orações que tenham essa ideia de oposição, de uma ideia ser o oposto da outra. Por exemplo, ele estudou, mas não conseguiu o curso desejado. Se ele estudou, teoricamente, ele conseguiria o objetivo. Porém, o que aconteceu foi justamente o contrário do que ele queria. Então, se a segunda oração traz essa ideia de oposição, de adversidade, eu vou usar uma conjunção coordenativa adversativa, tá certo? E claro que eu vou classificar essa oração que tem a conjunção como coordenada sindética adversativa. Por quê, Pro? Porque traz essa ideia de oposição. Olha aí, ele estudou, primeira oração. Perfeito, porque eu tenho o verbo, né? Neste caso aqui seria a sindética porque não tem conjunção. Mas não conseguiu o curso desejado. Olha esse maisinho aqui. Essa conjunção aqui indica o quê? Ela indica oposição. E se ela indica oposição, essa oração toda que tem a conjunção aí, ela vai ser sindética adversativa. Tá bom? Por que adversativa? Porque indica o oposto do que tem na outra oração, do que tem na primeira oração. E quais são as conjunções coordenativas adversativas que aparecem com mais frequência? Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, todas elas vão trazer essa ideia de oposição ou de adversidade, tá certo? O terceiro caso das orações coordenadas sindéticas, teremos aqui a alternativa. Alternativa, vamos lá. Alternativa, gente, tem essa ideia de alternância, de escolha, certo? É como se eu pudesse escolher entre uma coisa ou outra. E aí, observem bem aqui, no meu exemplo, ou estudo ou trabalho. Observem que vão me dar essa opção. É como se eu tivesse que escolher entre uma coisa ou outra. E quais são as conjunções coordenativas que aparecem nos casos das alternativas? Ou sozinho, né, que poderia dizer facilmente assim, estudo ou trabalho. Ou, que é como apareceu no exemplo, ou estudo ou trabalho. Ora, eu poderia colocar assim, ora estudo, ora trabalho, quer, já. Então, são as que aparecem com mais frequência e vão trazer essa ideia de escolha ou de alternância, tá bom? O quarto caso, que são as explicativas,
Essa explicativa, como o próprio nome já diz, ela vai trazer essa ideia de explicação. Vai dizer pra gente o motivo, a causa, a razão, certo? E quais são as conjunções coordenativas que aparecem quando as coordenativas são explicativas? Porque, que e pois antes do verbo. Antes do verbo. Por que eu coloquei essa observação? Já já eu vou dizer pra vocês, tá? Então, quando aparecer o porquê junto e sem acento, que é a explicativa, o que e o pois antes do verbo, tá bom? Olhem aqui no exemplo. Faltou a aula porque estava doente. Observem que eu tenho duas orações. Faltou a aula é a primeira, porque eu tenho o verbo faltou. Porque estava doente é a segunda, porque eu tenho o verbo estava. Na primeira oração aqui, faltou a aula, eu sei que ela é uma coordenada assindética porque não tem conjunção. Perfeito. Agora observem a segunda, porque estava doente. Gente, eu estou indicando a explicação dele ter faltado a aula. Eu estou dizendo a razão, o motivo, a causa, tá certo? Ele faltou a aula por quê? Porque estava doente. Então, essa explicação aqui, essa explicação toda, porque estava doente, vai ser a minha oração coordenada sindética explicativa. Justamente porque traz a ideia de explicação e porque traz também a conjunção coordenativa explicativa por quê. Então, vocês podem identificar essa coordenada sindética de duas maneiras. Ou pela ideia que ela traz, no caso da explicativa, essa ideia de explicação, ou pela conjunção que ela apresenta. Como eu já sei que porque é uma conjunção coordenativa explicativa, perfeito, porque já dá essa ideia de explicação, tá certo? Por fim, nós teremos aqui o quinto e último caso das coordenadas sindéticas, que vai ser a conclusiva, ou seja, ela vai trazer uma ideia de conclusão. Gente, quando eu trouxer essa ideia de conclusão, eu posso usar as seguintes conjunções, ó. Logo, portanto, por conseguinte e pois depois do verbo, tá? Por quê, Pro? Porque o pois, quando ele aparece antes do verbo, ele traz uma ideia de explicação. Por isso que eu falei pra vocês que ia falar depois. Antes do verbo, quando ele aparecer aqui, ó, antes do verbo, quando ele aparecer aqui antes do verbo, aí vai ser explicativa. Quando ele aparecer depois do verbo, aí vai ser conclusiva, tá certo? Cuidado que isso é uma pegadinha. Observem bem aqui, ó. Todos nascem livres, portanto, devem ter os mesmos direitos. É como se eu quisesse fechar meu raciocínio, como se eu estivesse concluindo o meu raciocínio. E, na verdade, esses conectivos aqui, eles podem e devem ser usados por vocês também nos parágrafos de conclusão dos textos dissertativos, tá? Porque automaticamente já são conectivos que indicam conclusão, que indicam que vocês vão fechar o raciocínio, tá bom? Então já serve de dica. Todos nascem livres, portanto, devem ter os mesmos direitos. Observem que eu tenho duas orações aqui. Todos nascem livres é a primeira oração porque eu tenho um verbo, nascem. Portanto, devem ter os mesmos direitos. Observe que aqui na segunda oração eu tenho uma locução verbal, devem ter. Perfeito. Mas eu tenho também uma conjunção, a conjunção portanto. E eu acabei de falar para vocês que essa conjunção, portanto, ela traz uma ideia de conclusão. E se ela traz essa ideia de conclusão, significa que a minha oração coordenada vai ser uma oração coordenada sindética conclusiva. E como é que eu vou saber disso, Pro? Eu vou saber de duas maneiras. Ou eu vou analisar de cara a ideia que ela traz, que é uma ideia de conclusão, de finalizar o raciocínio, ou eu vou pela forma mais fácil, que é justamente identificando a conjunção. E eu já sei que a conjunção, portanto, traz essa ideia de conclusão. E se tem essa ideia de conclusão, eu já sei que ela vai ser uma coordenada sindética conclusiva. Tá certo? Não é fácil? O que eu quero que vocês saibam neste assunto é que vocês podem identificar as orações coordenadas sindéticas de duas maneiras. Ou pela ideia, ou seja, o sentido que ela traz, se é um sentido de adição, de oposição, de alternância, de explicação ou de conclusão, ou pelas conjunções que elas trazem, porque as conjunções são bem específicas, tá bom? Claro que pode aparecer uma conjunção em um outro sentido, mas geralmente as conjunções são usadas nesses sentidos que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Então, assim, tem duas formas de vocês identificarem o tipo de coordenada sindética e as duas maneiras são boas de vocês aprenderem, tanto pela ideia quanto pela conjunção. Qual que eu devo aprender, Pro? As duas, porque vocês podem, porque vocês são demais. Tá certo? Hoje a gente fica por aqui
e até o próximo encontro. Um beijo, queridos!